Reinaldo, mais um dia começando com dezenas e dezenas de corpos empilhados no Rio de Janeiro. É claro, não tem como fugir. Esse é o assunto principal aqui do nosso programa de hoje, né? Não, sem dúvida. Esse é o assunto principal do nosso programa e esse é um dos principais assuntos no mundo. Sim. O governador Cláudio Castro está de parabéns e todos os seus homens fortes da segurança pública, né, conseguiram ser notícia no mundo, conseguiram provocar a reação da ONU, conseguiram empilhar corpos de pretos e pobres aos montes, né, de gente miserável, que estão sendo todos tratados, independentemente de qualquer investigação, como soldados do narcotráfico, né? Ou do narcoterrorismo, como disse há pouco o tal Felipe Cury, o secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, um estado que tem 3 secretarias de segurança na prática, uma da Polícia Militar, uma da Polícia Civil, depois o secretário de Segurança propriamente, depois o secretário de Penitenciária, enfim. São defensores, né, da necropolítica, são os necropolíticos, aqueles que lucram eleitoralmente ou que buscam lucrar eleitoralmente com a morte, né? Então, é claro que a gente tem de falar disso, sim, né? E aí o doutor Cury diria, como ele falou há pouco, que eu sou um narcoativista. Então, ele faça a acusação formal que eu quero, inclusive, entrar na justiça com ele para saber. Eu sou narcoativista, ele é o quê? Né? Um necropolítico? Vamos falar disso também, claro. Vamos lá, vamos começar então o programa de hoje. Reinaldo, estava lendo sua coluna agora mais cedo, né? Você tratava sobre o governador Cláudio Castro, que resolveu entregar corpos de bandeja na forma de uma pauta, né, para a extrema-direita, inclusive a que se disfarça de imprensa. Você escreveu assim e disse que exatamente sobre a necropolítica que você vinha comentando aqui conosco. A gente está vendo imagens dessa operação toda, né, que a gente está acompanhando. Começou ontem, né, e havia uma fala do governador do Rio, Cláudio Castro. Inicialmente ele disse que foi um sucesso a operação. Logo depois, à tarde, os números escalaram, né? Chegou a marca de 64, né? O balanço final foi esse. Ontem e hoje acordamos com a notícia de corpos e mais corpos sendo retirados da mata, principalmente, né? E aí a gente está vendo essas imagens terríveis, né? Que, enfim, por ossos do ofício, eu tive que ver, você provavelmente também recebeu aí no seu WhatsApp, né? Corpos, enfim, houve marcas de faca, mutilação, muitos estavam sem roupa, apenas de cueca, enfim. Há muito a ser explicado, né? A gente sabe que o combate a facções, né, o Reinaldo, nesses confrontos realmente é muito difícil para a polícia, e tanto é que 4 policiais morreram, mas, enfim, ao final dessa ação, né, que é considerada exitosa, a pergunta que fica é: qual é o saldo dessa operação, né? Por que ela é considerada assim vitoriosa pelo governador Cláudio Castro, Reinaldo? Ela é considerada vitoriosa porque a morte rende para a extrema-direita. Não é só aqui, é no mundo inteiro. Quando Achille Mbembe, que é um intelectual camaronês, definiu o termo necropolítica, tratava justamente disso. Como é que você usa corpos para obter apoio político? O Bolsonaro fez isso na pandemia e todos nós achávamos que isso era, de algum modo, uma maluquice, né? Que ele empurrasse pessoas para a morte, e ele as empurrava, porque à medida que dizia toma cloroquina e caia na vida, não faça distanciamento social, tem que fazer a coisa funcionar e não sei o quê, considerando a forma de contágio, ele estava empurrando as pessoas para a morte. E, em contraste, ele colocava um valor. Ele dizia: nós não podemos parar a economia. Na verdade, os que estão tentando parar a economia querem prejudicar o meu governo, porque é uma trama da esquerda e não sei o quê. E até há pouco, na entrevista que ele deu não faz muito tempo para o Josias e para a Carla, ele insistiu, né, que existia uma grande tramóia do vírus, né? Então, a morte rende. E no caso da morte de pobre em confrontos em que supostamente se está combatendo o narcotráfico, rende muito mais. Basta pegar as reações nas redes sociais, né? Agora, isso daí, veja só, tem um texto muito importante da Raquel Landim,
do UOL, né? Nossa companheira aqui do UOL, nossa camarada do UOL, não, estou brincando, dizendo havia um plano de recuperação de território que eles tinham, que o governo tinha elaborado e que começaria pela zona sudoeste do Rio, a menos complexa, digamos assim, né? Até chegar às áreas mais complicadas, como Penha e Alemão. E houve uma inversão. E aí, então, do nada. E aí a polícia decide executar, sei lá, 100 mandados de busca e apreensão, 100 mandados de prisão, numa região conflagrada como aquela, com 2.500 homens, sem comunicar, porque não houve comunicação com o governo federal, não houve pedido de auxílio, não houve nada. Foram para o tudo ou nada, e me parece que talvez o governador, né, eu vejo agora a articulação dos governadores de direita, o Caiado está querendo fazer um grupo para ir lá socorrer o Castro, oferecendo homens de Goiás, né? A extrema-direita precisava e precisa mudar a agenda, né? Porque eles foram sendo derrotados. A sua agenda foi sendo derrotada. Um a um, os itens da agenda da extrema-direita estavam sendo derrotados. Menos um, a política da morte. A política da morte sempre rende, é a última aposta que esse grupo político tem. Então vamos matar gente, vamos empilhar corpos, vamos enfileirar corpos e vamos dizer, olha aqui, agora nós temos que enfrentar o narcoterrorismo e esse governo que está aí não quer enfrentar, porque a primeira coisa que o governador falou, né, a primeira reação dele foi tentar responsabilizar o governo federal. Né? Eu pedi blindado, não me deram blindado, e aí então nós fizemos sem blindado mesmo. Como se o blindado fosse resolver alguma coisa. Como se o blindado... Veja só, nem lógica faz, porque se o blindado aumenta o poder bélico de uma polícia que provoca isso tudo, que faz isso tudo, né, com 4 policiais mortos, com mais poder bélico, então talvez mais mortos ainda, né? E pediu blindados ao arrepio de qualquer disciplina legal. Eu assisti um trecho da entrevista do Rodrigo Pimentel, o ex-capitão Nascimento, que me parece reconvertido ao capitão nascenentismo, né? Há pouco que eu vi, dizendo, mas emprestaram blindado para o Sérgio Cabral. Olha, se emprestaram blindado para o Sérgio Cabral ao arrepio da lei, não era para ter emprestado. Ele falou da Dilma, Isso né? não quer dizer que se deve emprestar blindado agora. Né? Ele também, ao arrepio da lei também. Né? Diga, não, eu falei que ele falou do governo Dilma Rousseff, né, que segundo ele havia emprestado para o Sérgio Cabral. Conversei com ele também mais cedo e ele justificou, entre aspas, né, essa operação de ontem, Rinaldo, falando que integrantes do Comando Vermelho, no dia anterior, haviam invadido uma comunidade que era comandada por alguma facção rival, matado uma mulher idosa, matado pessoas que não tinham nada a ver com o tráfico na região. Então, a polícia resolveu agir, né, para tentar parar os integrantes do Comando Vermelho. Resolveu agir sem planejamento nenhum, pelo visto. Ou o capitão Nascimento, seja aquele, seja esse, acha que é bem sucedida uma operação em que morre, parece, 119 pessoas agora, segundo o último número. Em que lugar do mundo uma operação como essa é considerada bem sucedida, como disse o governador? O governador Cláudio Castro. Ou então dizer, não, porque esse governo não se interessa pela questão da segurança pública. Então, segurança pública virou o principal problema do governo Lula. Do governo Lula? Do governo Lula, eu quero lembrar ao capitão Nascimento que existe o mesmo grupo comandando a segurança pública do Rio de Janeiro, é o mesmo grupo desde 2019. Desde 2019. É o mesmo grupo que está lá. Eu quero lembrar ao capitão Nascimento que há 3 secretarias que cuidam da segurança pública, ou 4. Tem a Secretaria da PM,
tem a Secretaria da Polícia Civil, do tal Felipe Cury, que diz que quem não apoia o morticínio é um narcoativista, e existe uma Secretaria de Segurança, propriamente, além, né, de administração penitenciária. Quem faz o quê? Quem manda em quem? Qual é a hierarquia? Qual é? O que vigora nessa desordem? Quem é que manda? Os comandos mudaram 15 vezes. 6 vezes na Polícia Civil, 3 vezes na Polícia Militar, 5 vezes na Secretaria de Administração Penitenciária. Delegados nomeados por políticos. O tal do programa Segurança Presente, todos os indicados são indicados de deputados, que, por sua vez, têm as suas próprias ONGs cuidando de segurança pública. A desordem do Rio de Janeiro, a violência grave no Brasil inteiro e tal. Agora, essa desordem do Rio de Janeiro, ela tem aspectos muito particulares, que vive da intimidade dos políticos com o crime, Capitão Nascimento. Aliás, é o que estava no segundo filme. O primeiro é o Pega pra Capar, que parece que tem uma recaída. E o segundo é a conivência com a política. Aí foi o governador ontem, disse que são todos filhos da DPF, a DPF ainda é de 2019, em que o Supremo falou: é preciso ter um plano para entrar nas comunidades para não sair matando a esmo. Foi só isso. Ninguém impede a polícia de entrar. Vem cá, Jacarezinho 2021, 28 mortos. Vila Cruzeiro 2022, 24 mortos. Já havia DPF. Como há DPF agora, com 119 mortos. Nós conhecemos a biografia dos 28 mortos do Jacarezinho? Além de ser gente ferrada na vida, o que mais a gente sabe? Nós conhecemos a biografia dos 24 mortos da Vila Cruzeiro? E nós não vamos conhecer a biografia desses 100 e tantos agora. A operação é desastrada. A operação é desastrada. Por definição, é desastrada. Para o enfrentamento dessa natureza, o governo federal não quer me apoiar. Houve pedido de apoio? Houve algum pedido de apoio? O ministro Lewandowski foi explícito ontem, ninguém me falou nada, ninguém me pediu nada, ninguém quis saber nada. Zero. O governador está usando 104 milhões do Fundo Penitenciário Nacional, 174 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública. Quem não sabe o que fazer, não sabe nem gastar dinheiro. E, infelizmente, antes, isso nos escandalizou. Veja só, tá? E eu vejo até na imprensa uma certa assim, mesmo, sabe, muito difícil, porque a gente, vamos garantir o outro-ladismo para o caos. Porque se 28 nos escandalizavam em 2021, agora 119 já não parece tanto assim. Quantos serão daqui a pouco? Mas é um convite para que se reproduza esse padrão, já que os governadores de direita querem apoiar o Cláudio Castro, é um convite para que se reproduza esse padrão nos outros estados? Vamos oferecer mortos sob o pretexto de garantir segurança pública, porque, afinal de contas, nós, a extrema-direita, não conseguimos emplacar uma agenda miserável que seja. Fomos derrotados em todas as apostas que fizemos. E aí, o elo mais fraco da extrema-direita, que é o seu Cláudio Castro, dos governadores, o que está mais por baixo, o que está mais ferrado na opinião pública, oferece aquilo que ele tem a oferecer. O que ele tem a oferecer? Corpos. E quem sabe tem pavimentado sua candidatura ao Senado, já que ele estava meio sem eira nem beira. Não sabia para onde ia. Essa madrugada eu ironizei, eu disse ontem, ele disse que a operação foi bem sucedida, com 64.
Se fossem 128, teria sido duplamente bem-sucedida? Previu, né? E isso se cumpriu. O número chegou a ser 128, agora reduzido parece para 119. Agora, olha a enormidade disso. Aí vai o Felipe Cury, o secretário da Polícia Civil. Aliás, é o senhor que manda aí? Quem que manda aí? É o senhor que manda aí? Ou na linha, ou está comigo, ou está com o narcoterrorismo. Que narcoterrorismo? Ou então são narcoativistas, porque também adoram xingar a imprensa não vê, até o Capitão Nascimento, Redivivo, chegou a falar isso na entrevista ao UOL, né? Que a imprensa nunca considera. A imprensa não tem esse hábito, graças a Deus, felizmente para a profissão, esse hábito de ver corpos como uma coisa corriqueira. Assim, puxa vida, corpos. Olha aí, o que é um corpo? Um corpo é só era um ser humano que perdeu a vida. E virou um corpo. A gente não consegue ver assim, não deve ver assim. Não deve ver assim. E quando vê essa cena aí, Capitão Nascimento, acha que isso não é normal. Acha que isso não é normal. O narcotráfico não está responsabilizando o narcotráfico. Façam ações de inteligência. Nós tivemos uma recentemente, que chegou ao coração financeiro do país. Com empresas, tudo indica, lavando dinheiro para o crime organizado. Não, ninguém quer saber de narcotráfico, de narcoterrorista, de vagabundo, de criminoso. Não, senhor. Agora, a população como vítima de políticas de segurança pública desastradas, bom, isso é antiquíssimo. Isso é antiquíssimo. Aliás, os dois filmes, né, do Tropa de Elite tratam precisamente disso. Né? Eu lembro que eu escrevi um texto à época que eu vi a população se solidarizando com o Capitão Nascimento, transformado em herói. Né? O segundo tentou reler, mas o apelo à ilegalidade para manter a legalidade, isso também é muito velho. Isso também é muito velho. Eu quero saber o seguinte, isso que foi feito é um norte? O caminho agora será esse. E não adianta, eu não vou ceder. Os bolsonaristas estão babando nas redes sociais, porque assim, puxa, saiu do noticiário a negociação do Brasil com os Estados Unidos, saiu do noticiário o apoio que eles deram efetivamente à taxação, saiu do noticiário a questão da recuperação da renda, saiu tudo do noticiário, e agora a necropolítica. Nós temos cadáveres sendo oferecidos à população, que é o que a direita sabe fazer. Ela não sabe fazer política para a vida, ela sabe fazer política para a morte. A extrema-direita. Ou extremista de direita não seria. Né? Eu vi um banana falando, como é que me chegou? Não, é um absurdo essas pessoas, porque não há pena de morte no Brasil. Ainda que houvesse pena de morte, haveria um julgamento. Haveria um julgamento, porque há sinais de execução nos corpos. Não é porque não há pena de morte. Porque ainda que houvesse, há democracias com pena de morte, ainda que eu acho um absurdo. Não é? Mas há julgamento. Aí não há julgamento. E não é de hoje. O chefe dessa gente toda, o chefe moral, o chefe político dessa gente toda, e é preciso que a gente atribua a cada um o seu mérito, o senhor Jair Bolsonaro, no dia 22 de abril de 2020, eu mandei um vídeo aí, ele falando que queria armar a população, e ele armou, e a política de armas dele, do vale tudo das armas, que inclusive acabou com o rastreamento das armas, né? Aumentou enormemente o poder de fogo do narcotráfico e das milícias. E ele falou o que ele quer todo mundo armado mesmo, que é o que eles querem, é o que eles defendem.
Vale a pena lembrar esse vídeo aí, 22 de abril de 2020, vamos lá. Como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme, que a garantia que não vai ter um para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura, facílimo. Um prefeito faz um algema e decide mudar de casa. Se tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado, quando queriam antes impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro, que por favor assine essa portaria hoje, que eu quero dar um recado para esses. Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. E tem uma coisa que eu recuperei, Diego, eu botei ontem no meu programa de Rádio TV e agora vou colocar aqui de novo. De 12 de agosto de 2003, lá na sua gloriosa Bahia, na nossa gloriosa Bahia, porque eu também sou um baiano honorário, né? Tinha uma milícia que foi presa. Milícia, matando, executando pessoas. No Rio tem muitas. Uhum. E o Bolsonaro pediu, falou assim, não, prender essas pessoas? Não prende não. Eu quero que eles vão para o Rio de Janeiro, porque lá serão muito bem recebidos. Ele disse que fazia questão de receber essas pessoas. Assim como o Flávio Bolsonaro ontem ficou falando, tá vendo? Depois me criticam quando falam de atacar embarcações aqui no Brasil, que ele pediu para os Estados Unidos atacar as costas brasileiras, né? Aí ele disse, olha aí, tá vendo? Depois me atacam, né? Flávio Bolsonaro, aquele que condecorava Adriano da Nóbrega, o miliciano, que contratou a mãe, que contratou a mulher. Essa gente é o Rio de Janeiro. Eu falei aqui dos deputados indicando os representantes do programa Segurança Presente, dos delegados sendo indicados por deputados. Aliás, o seu Cláudio Castro tirando fotinho ao lado do TH Joias, do Comando Vermelho, né? Contratando Alessandro Pitombeira para subsecretário do consumidor. A intimidade dos políticos, né? Com o narcotráfico, com o crime organizado. A verdade inescapável é que esta desordem permanece no Rio de Janeiro, existe no Rio de Janeiro há muito tempo. E aí você tem Jair Bolsonaro falando da milícia que ele quer, ele falando da necessidade de armar o povo. Essas coisas não são de graça. Isso tem consequências. E não adianta, eu não vou entrar nessa agenda eu reconheço também que, puxa vida... Não, eles são bandidos, eles têm que ser combatidos. Eles têm que ser combatidos com políticas de inteligência e não esse tipo de enfrentamento burro, eleitoreiro, vigarista, que está na linha cada corpo, quem sabe me renda alguns milhares de votos e eu consiga me dar bem. É isso.